Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, com todos. Glória a Jesus. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre todos. Glória a Jesus. Vamos dar início à pregação do Evangelho, como sempre, orando. Hoje nós estamos multitarefas, mexendo no som, louvando, gravando. Glória a Jesus. Vou baixar aqui um pouquinho. Está saindo um pouco de eco na minha voz. Estou meio gripado. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por esse dia. Acima de tudo, por estarmos reunidos para te prestar um culto de adoração, honra e louvor, pois o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. E na verdade, Senhor Jesus, não existe nada que possamos fazer que possa retribuir a graça que temos recebido, o amor, a Tua misericórdia em nossas vidas, a salvação, a vida eterna, Senhor. Te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos e reconhecemos, Senhor Jesus, que existe uma jornada pela frente, que precisamos crescer na graça, no conhecimento, e queremos te pedir que fale conosco pelo Teu Evangelho. As palavras, Senhor Jesus, que ouviremos na leitura, na exortação, que venha entrar dentro de nós, que venha discernir todas as coisas, que nós venhamos meditar naquilo que será pregado nessa noite, e que venha selar em nossos corações a Sua palavra, Senhor. Que nós venhamos, em nome de Jesus, reter todo o conselho e sermos fortificados pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos tudo e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Jesus. Abram em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ficou baixo? Ou não? Glória a Jesus. Atos 15, verso 36. Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então ele queria fazer o quê? Visitar as igrejas por onde eles evangelizaram e ver se eles estavam firmes ainda. Se eles ainda tinham guardado todo o entendimento, estavam crescendo, né? Fazer uma manutenção, né? E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado João Marcos, né? João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, irmãos, houve não pequena contenda, uma grande contenda entre eles, de forma que eles se separaram, cada um foi para um lado, não é? Mas veja, eles foram e permaneceram, né? Permaneceram trabalhando pelo Evangelho, mas houve uma contenda, houve uma separação entre eles. E se os irmãos observarem todas as cartas, os irmãos vão ver que Barnabé e Paulo eram muito próximos um do outro, estavam sempre juntos, né? Eles estavam sempre juntos. Então, para haver uma contenda e separar, tinha que ser algo grande, né? Então,
Isso é interessante ter ficado registrado isso para a igreja. Saber que a gente vai viver todo tipo de aflição, não é? Então, esses irmãos se separaram e, pelo que dá para entender aqui, o apóstolo Paulo não queria Marcos com eles, porque Marcos, em um dado momento, no trabalho missionário ali, ele voltou para trás, né? Tá, acho que no capítulo 13, se não me engano. Acho que ele volta para Jerusalém, volta para a família dele. Então, um dos dois aqui estava com a razão, mas não importa, né? Eles acabaram não entrando num acordo, um foi para um lado, outro foi para o outro. E aí, seguindo aqui o texto, né? Verso 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, se a gente ir na sequência do texto, a gente vai ver, então, eles trabalhando, né? Aí a história começa a contar a história de Paulo, né? Paulo e Silas. Então, eles pregaram para uma mulher chamada Lídia. O Espírito Santo abriu o coração dela para que ela ouvisse a palavra, não é? E ela ouviu atentamente a palavra, creu e foi batizada, né? Então, não só ela, como a sua casa também foi batizada. Então, eles saíram fazendo obras, né, trabalhando pelo Evangelho. E no verso 16, capítulo 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então ela não mentiu, né? Ela falou uma verdade. Mas o espírito que estava nela era um espírito da verdade? Não era, né? Então aqui a gente já vê que a gente tem que ficar muito atento, não é? Porque nem tudo que parece ser verdadeiro é verdadeiro, não é? Então ela pregou ali, ela anunciava que eles eram servos do Deus Altíssimo. E aí o verso 18, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe a costumes que não lhes é lícito receber, que não nos é lícito receber, e nem praticar, visto que somos romanos. Glória a Jesus. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha só, irmãos, então, vale lembrar que esses irmãos estavam trabalhando pelo Evangelho. Esses irmãos entenderam o que significa o Evangelho, o que significa a missão que Jesus Cristo deixou para a igreja, né? E eles não estavam procurando o seu bem-estar. Eles não estavam procurando aquilo que era segundo as suas próprias vontades, a vontade da sua carne, os seus desejos. Eles não estavam aqui medindo ou pensando em sonhos pessoais. Em pouco tempo antes,
uma amizade foi abalada, não é? Não só uma amizade, mas uma união entre dois irmãos, uma união muito grande, irmãos cheios do Espírito, se separaram, porque foram firmes naquilo que eles acreditavam, né? E aqui, eles vão cumprindo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, vão pregando o Evangelho, vão vendo sinais, vão vendo obras de que Jesus Cristo é verdadeiro. Mas logo, por fazer o bem a uma mulher e libertar ela de um demônio, de um espírito que a enganava e que enganava muitas pessoas, não é? Eles são presos. Não só presos, mas também foram açoitados com vara, né? Rasgaram suas vestes, bateram neles de vara, né? E não foi um açoite de judeu, foi um açoite de romano. Pode ter certeza que eles apanharam muito e ficaram presos num tronco, amarrado num tronco. Então, por aí, os irmãos imaginam o que poderia passar na sua cabeça ou na minha cabeça, vivendo uma situação dessa, não é? Porque eu sempre lembro que eles não têm nada de especial, de diferente, de espetacular, se comparado a nós. Eles eram homens como eu e você. Eles receberam o mesmo evangelho, eles tinham a mesma esperança. Eles tinham o mesmo Senhor e foram batizados em nome de Jesus, né? Assim como nós. Então, a sequência do texto diz assim, ó, verso 25. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos Então eles tinham apanhado, tinham sido açoitados com varas, estavam presos dentro de uma prisão como malfeitores, presos num tronco, e eles não estavam murmurando e choramingando com Deus. Ah, porque eu faço tanto, Senhor. Tanto que eu trabalho na sua obra para receber isso, né? Mas não, eles davam um testemunho de que o que eles tinham de esperança era muito maior do que a vida deles. Aquilo que eles esperavam, aquilo que eles criam era maior do que a situação, do que a circunstância da vida deles, né? Então, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos escutavam. Verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser? Ué, por que eles estão falando de salvação? Por que esse carcereiro está falando de salvação? Porque ele ouviu eles louvarem, engrandecerem o nome do Senhor, e nas palavras deles, eles anunciavam a salvação. Então veja, se você tiver com os olhos na sua circunstância, naquilo que você está vivendo ali, na dor que você está sentindo, não é? Na prisão, no deserto, na luta que você está vivendo ali, você pode deixar de ver a obra que Jesus está fazendo. Seja a partir daquilo ali ou não, não importa, não é? Você tem que entender que algo de bom vai sair daquilo ali, porque a palavra ensina assim. Você está vivendo uma situação difícil na sua vida, uma aflição muito grande. Se a palavra diz que você vai tirar algo de bom, então você tem que acreditar nisso e esperar que algo de bom virá. Guardar a sua fé, guardar a sua esperança e olhar para Jesus. E é o que eles fizeram. Então veja, o objetivo da vida deles qual que era? Pregar o evangelho.
O objetivo da vida deles não era ter conforto, o objetivo da vida deles não era ter uma vida tranquila nesse mundo, mas ele queria ter o quê? Ele queria ter êxito na missão do Evangelho. E é o que nós também temos que ter. Então, ainda que você não seja um missionário, pregador do Evangelho, mas você, com a sua vida, é sim uma luz, uma lâmpada, não é? Como diz a palavra, brilhando como astro nesse mundo. Então, você também tem que ter por objetivo ser útil para o Evangelho, não é? Por quê? Porque num cantar de um louvor, esse homem creu. O que eu posso fazer? O que eu faço para ser salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Verso 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua? E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos. Então até aquele momento eles estavam com os vergões das cacetadas que eles levaram, ainda estavam machucados. Deviam estar com sangue já seco ali nas costas, né? Então, o que eles fizeram primeiro? Pregaram o Evangelho. O que eles fizeram primeiro? Aquilo que eles tinham que fazer, né? E aí depois eles batizaram aquele homem e a sua família, né? Verso 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Né? O verso 34 aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos, tudo depende de como você olha para cada situação da sua vida, né? Então, o que você tem por precioso, o que você tem por valioso, o que você tem por objetivo, não é? Em relação à vida deles, por certo, eles viviam se alimentando mal, dormindo mal, perseguições, não é? Sem conforto, muitas vezes sem banho, mas trabalhavam pelo Evangelho, eles tinham um interesse maior do que a própria vida. Glória a Jesus. Filipenses, irmãos, capítulo 1. Vamos ler a partir do 12 em diante. Capítulo 1 de Filipenses, verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente com... Deus abençoe, irmão. Deixa eu já pegar aqui. Vou pegar esse aqui, irmão. Glória a Jesus. Então, irmãos, veja, então ele está dizendo que a experiência dele, o sofrimento dele, as prisões dele, serviram de lição, serviram de motivação. Mas é a prisão ou é a perseverança deles? É a perseverança deles. Ou seja, eles ficaram presos, eles apanharam, eles foram açoitados, mas eles viram o poder de Deus. Eles viram obras, pessoas creram. Para o reino de Deus foi algo proveitoso, foi algo bom, não é? Então, se ele olhar, o amigo dele, próximo, se afastou, não é? Se ele ficar olhando para os problemas, ele poderia, de repente, dar um mau testemunho. Ele poderia, por exemplo, ao invés de motivar, ao invés de ser um bom exemplo para aqueles que observavam a experiência de vida deles, eles poderiam, na verdade, ser um mau exemplo, né?
E aqui não. Então ele diz, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Verso 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam o evangelho de Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, e nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que me deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então isso aqui alguém pode entender assim, que eu já vi, tá? Eu já vi interpretação de teólogo, de pastor por aí, dizendo que Paulo estava depressivo, né? E eu não vejo dessa forma. Pelo contrário. Ele dizia que era melhor estar com Cristo, e eu digo mesmo, e nem por isso eu estou depressivo, não é? Porque se eu partir agora, eu tendo guardado a fé, eu sei que eu estarei com Cristo, que eu estou salvo. Então, para mim, que eu querer partir, se essa vida aqui estiver difícil, é muito melhor partir, não é? Às vezes, no momento da aflição, você fala assim, se eu morresse agora, eu acho que seria melhor. Então, ele diz, né? Mas se for para eu viver na carne, verso 22, me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Como se ele pudesse escolher, né? Ele tá fazendo uma retórica, ele não está tomando nenhuma decisão. Mas ele está dizendo assim, se eu pudesse escolher entre ficar ou partir, a minha vontade era de partir e estar com Jesus Cristo. Mas se eu for ficar nesse mundo e a obra da minha vida for dar fruto, então eu quero ficar. Não é? Ele vai dizer isso aqui, ó, verso 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, no corpo, né, na tradução do nosso irmão. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida. Então ele tinha a esperança, a vontade de novamente estar presente ali com os filipenses. Então ele manda uma carta exortando os irmãos, lembrando do sofrimento, das batalhas, das prisões, das dificuldades, e dando um exemplo próprio de que existe sim as aflições, mas o que o cristão espera é cumprir a carreira que lhe foi proposta, né? Então, é o início da carta, né? Depois a gente vai voltar aqui, vamos lá em Romanos, acho que é um texto, Romanos 8, convém a gente ler esse texto aqui, que é um texto também que muitas vezes é interpretado diferente, né? Romanos capítulo 8, a partir do 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ainda que você não saiba pedir, ainda que as suas palavras na oração não sejam palavras, né? Às vezes você vê os irmãos orando aqui, né? Eu queria orar que nem esse irmão, não é? Ou às vezes você talvez peça algo, não é? E você não sabe pedir. Mas o seu coração, dentro de você, existe uma intenção, não é? Então, o Espírito que em nós habita, ele sabe a intenção do nosso coração. Então, ele intercede por nós a Deus, não é? Porque nós não sabemos nem pedir como convém. Então, importante é que dentro de nós esteja uma verdadeira intenção de ser útil para Deus, não é? De viver não mais para nós, mas viver para Cristo. Viver pelo Evangelho. Viver para ser luz, para ser sal. Não é? Nós temos muitas necessidades, de todo tipo. E muitas vezes, se a gente não fizer uma manutenção da nossa fé, ouvindo a pregação como os irmãos estão fazendo hoje, por exemplo, nós podemos nos tornar muitas vezes amantes de si mesmos, né? Querendo o Senhor Jesus ou a graça de Deus para benefício próprio. E na verdade, irmãos, a nossa vida é importante sem dúvida, mas se nós estivermos dando fruto para Deus, não é? E aí a sequência do texto, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse texto aqui, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então, às vezes as pessoas entendem assim, que as coisas que estão dando errado vão se converter para o bem, e vão dar certo para benefício do cristão. E não é isso. A palavra está dizendo que ainda que aconteça algo que aparentemente é ruim, mas ele vai se converter, não é, em sabedoria, em paciência, em perseverança, em testemunho, em exemplo para outros irmãos. Vai aumentar a sua fé, vai te fortalecer na oração. Às vezes você está fraco, e aí a sua vida vai aparentemente tudo bem, está tranquila, e você não ora, você não tem um tempo para Jesus. Vem uma aflição, vem uma dificuldade, você lembra, é Jesus que pode me ajudar. Ou seja, eu ainda estou no propósito, apesar de eu estar fraco, eu fui chamado para quê? Fui chamado para viver em novidade de vida. Eu tenho alguém em quem eu posso me apoiar, eu tenho um socorro presente, que é Jesus. A palavra me diz que eu devo levar em oração todas as minhas angústias e aflições. Eu vou orar. E aí você começa a orar, e aquilo ali te fortalece. E depois você pensa, poxa, apesar dos pesares, eu me aproximei de Deus, e hoje está tão gostosa essa comunhão de orar. Eu não tinha força para orar. Eu venci essa aflição, e agora eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Então não é que as coisas contribuem e vão se converter para que você tenha benefício em uma situação específica, né? Mas ainda que você tenha aflições, ainda que você tenha dificuldades, todas essas coisas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, aquilo que Ele propôs, aquilo que Ele ofertou, aquilo que Ele convidou, né? Ele te convidou. Você quer vir? Então venha. Você foi e seguiu o propósito dele. Então, automaticamente, todas as coisas vão contribuir. O Espírito Santo vai te ajudar a vencer, não é? E você vencendo vai ser aperfeiçoado. Verso 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Meu irmão, esse texto é muito forte, né? É muito maravilhoso, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso. Você está segundo o propósito de Deus, segundo o propósito de Cristo? A proposta de Jesus está de pé na sua vida? Tá, Senhor, está de pé. Eu quero viver o Evangelho, eu quero mortificar a minha vida. Eu quero fazer o que é agradável, eu quero crescer na fé, no entendimento, no conhecimento. Quero ser aperfeiçoado no amor. Quero receber os dons. Eu quero tudo segundo o Evangelho. Então, todas essas coisas aqui não são capazes de te separar do amor. As coisas vão vir, vão te fazer chorar às vezes, vão trazer aflição, vão trazer... né? Aconteceu na vida de Paulo e Barnabé. Aconteceu na vida de Paulo e Silas. Não é? E eles permaneceram. Então, por que eles permaneceram? Porque eles não estavam olhando para a circunstância atual. Eles tinham um objetivo maior, que era a vida eterna. Eles tinham um objetivo maior, que era trabalhar pelo Evangelho, já que o Senhor Jesus, sendo Deus, fez muito mais e morreu para que eles tivessem vida e nós tivéssemos vida. Então, se eu entendo isso, o que é a minha vida? O que é as minhas vontades? O que são as minhas dores? O que são os meus sonhos? Quais são os meus prejuízos? Que eu possa colocar na mesa e dizer para Deus, assim não dá. Não é? Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele se fez homem. E passou por tão grande aflição para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Então isso para nós tem que ser um grande exemplo, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, nada pode nos separar do amor, a não ser nós mesmos. Em arrogância, em vaidade, incredulidade, dureza de coração. Mas se nós, irmãos, como diz a palavra, né? O Espírito é o que examina o coração e sabe qual que é o desejo, o intento do seu coração. Então você pode dizer assim, Senhor, muda o intento do meu coração. Porque eu já entendi essa palavra, mas o meu coração não quer. O meu coração quer essa vida. O meu coração quer os prazeres dessa vida. Senhor, me ajuda a mudar os meus pensamentos, os meus desejos. Porque eu olho para o mundo, eu vejo beleza, eu desejo as coisas dessa vida. Ou seja, eu quero essa vida, eu quero esse mundo, mas eu entendo que muito melhor é fazer aquilo no qual o Senhor me propôs, não é? Glória a Jesus. E pode ter certeza que essa é uma oração maravilhosa. Ela vai ser ouvida. Vai mudar os seus pensamentos, vai mudar as suas vontades, vai transformar. Então, às vezes você não quer alguma coisa, por quê? O que você não quer? Porque a sua carne não quer. Mas se na sua razão você tomar a decisão, eu não quero, mas eu tenho que fazer. É igual tomar uma injeção. Quem quer tomar uma injeção agora aqui? Ninguém quer, né? Outro dia o Lucas caiu de cara lá tomando banho, descalço, rachou o queixo, tinha que tomar injeção. Tomou logo 3 ou 4 agulhadas dentro do corte, né? Tinha que tomar. Ele foi chorando, fez o maior escândalo, teve que tomar injeção, bem no corte, no rosto, né? Mas a gente sabia que era o melhor para ele. Era necessário. Aparentemente ali, meu coração, né? Meu coração ficou partido.
Mas eu segurei ele ali para o médico poder suturar, né? Eu segurei com força. Né? Se eu olhar para a circunstância, eu estou segurando meu filho para um médico judiar dele. Mas na verdade não é. Era para o bem dele. Não é? É só um exemplo, né? Uma figura aqui. Glória a Jesus. Vamos para 2 Timóteo? Capítulo 1. A partir do verso 3. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Ele está falando para Timóteo, né? É a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei que em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tenhas ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita. Então veja, ele começa a carta, ele diz assim: eu me lembro das suas lágrimas, e isso para mim me traz alegria. Eu oro por você. Você percebe, né, às vezes, né, já aconteceu isso aqui comigo, de eu trazer às vezes uma pregação, como essa aqui, né, uma pregação que para algumas pessoas é mais difícil de ouvir, né? Principalmente para os jovens, que é necessário morrer para essa vida, né? Então, o apóstolo Paulo, ele chega para um jovem, né, Timóteo, e lembra que ele orou impondo as mãos sobre ele, fala: não se envergonha das minhas prisões, né? Não se envergonha. Tem um texto, eu não lembro agora onde que está, mas tem um texto que diz que ele foi preso também. Timóteo também foi preso, se eu não estou enganado, tá? Não é? Foi, não é? Então veja, se parece dura a pregação do irmão Denis, do pastor Silvio, do cooperador Pedro, insistindo para os irmãos mortificarem a carne, se entregarem pelo Evangelho, né? O apóstolo Paulo fez o mesmo com Timóteo. Fez o mesmo, né? E Timóteo chegou a ser preso. Timóteo, um jovem, era instruído a não se deixar levar pelos desejos da mocidade, né? Como está em outro texto aqui.
Porque ele poderia, como muitos jovens, também desejar muitas coisas. Não é? Eu já fui jovem, e na minha época de jovem eu não aprendi esse evangelho. Então eu desejava as coisas dessa vida. Eu pensava numa esposa, num casamento. Eu não era mulherengo, né? Mas eu pensava numa esposa, num casamento, em ser bem na minha profissão, né? Me formar, ter uma boa formação, etc, etc, etc. Os sonhos naturais de todo ser humano, né? Mas Timóteo não. Timóteo já, desde a sua meninice, foi ouvindo a palavra, foi vendo a perseguição, foi assistindo os irmãos que eram um exemplo para ele, sendo presos, injustiçados, maltratados, né? Mas eles conseguiram, eles perseveraram. Lá mais para frente nessa carta aqui, ele vai dizer, olha, está chegando o fim. Eu estou próximo da minha partida. Eu já sei que eu estou já condenado e que eles vão me matar. Mas, eu quero que traga a capa, traga os pergaminhos. Ou seja, ele não está preocupado, ele não está... Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar trabalhando e dando fruto, né? Então, ele persuade um jovem naquilo que é verdadeiro. Então, seria muito mais fácil para agradar a Barnabé o apóstolo Paulo falar, tá bom, vai, não vamos brigar por causa disso não, chama Marcos aí. Né? Seria muito mais fácil para ele manter a paz com o irmão dele, com aquele irmão que ele tanto amava. Mas ele não achava certo. Então ele fez o que era certo. Ele fez o que era certo. Então, é muito mais fácil você chegar para um jovem e você começar a pregar para ele, você vê o medo nos olhos dele, você vê ele te rejeitando com os olhos. E você tem que perseverar, e perseverar, e perseverar, não é? Que é o que ele ensina que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a fazer, né? Na sua pregação, a perseverar, a ter paciência com aqueles que resistem. Glória a Jesus. Vamos voltar lá em Filipenses. Eu vou voltar em Timóteo também, tá? Se vocês quiserem pôr um marcador aí. Filipenses 2. E espero no Senhor Jesus. Verso 19, irmãos, perdão. Filipenses 2, verso 19. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos. Então o que ele estava fazendo? Vou mandar Timóteo aí para ver como é que está a situação de vocês. Tá vendo, irmãos? Como que é? É o cuidado. Ele foi lá como um cagueta, um X9, é isso? Ele queria isso, vai lá, espia lá, vê se eles não estão... Irmãos, ele não fala como se isso fosse algo negativo, é positivo. Então, o cuidado que nós temos uns pelos outros, na exortação, no ânimo, para os irmãos continuarem, para os irmãos não desanimarem, não é porque a gente está cuidando da sua vida, não é porque a gente é intrometido, não é? Mas é porque existe esse cuidado em uma igreja, em uma família. Se você ama o seu irmão, você cuida dele. Não é? Então, ele fazia isso. E quem que ele mandou para cuidar dos filipenses? Quem que ele queria mandar? Timóteo. Né? Timóteo, um menino, né? Um jovem. Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai, de sorte que espero vou-lo enviar logo, que tenha provido os meus negócios. Está vendo? Então, todos buscam o que é seu. Todos no mundo, mas não para o cristão.
não é? Ele está dizendo que esse jovem, ele podia confiar, que ele ia enviar esse jovem, e que esse jovem, ele era a pessoa certa para estar entre os irmãos ali. Né? Verso 21, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Nós não aprendemos isso, nós aprendemos a buscar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas necessárias nos serão acrescentadas, né? A pregação de ontem. Então, não amar a sua vida e amar o que Cristo fez, né? Então, não amar a sua vida na carne, mas amar a vida de Cristo em nós, não é? Sabendo que o que nós fizermos pelo Evangelho levará a vida também para muitos, não é? A sua firmeza, basta a sua luz, que na verdade é a luz de Jesus em você. É já uma obra muito grande desse mundo de trevas, né? Especialmente hoje, né? O povo está no carnaval. Embriagado, homossexualismo, prostituição, não é? Todo tipo de carnalidade. E só aumenta, só piora. E nós estamos aqui, aprendendo do Evangelho, não é? Eu espero não ouvir nenhum pandeiro e nenhum tamborim esses dias. Espero não ouvir. Ainda não ouvi, né? Os meus vizinhos lá, não sei o que aconteceu. Eles me deram essa trégua aí. Glória a Jesus. Verso 23. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso. Que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, Epafrodito, um companheiro de Paulo, ficou doente, prestes a morrer, não é? Mas, quando ele se recuperou, como ele soube que a notícia da doença dele chegou até os filipenses, ele fez questão, eu quero ir lá, porque eu acho que eles estão muito tristes. Eles talvez pensem que eu morri, porque a doença que eu tinha era muito grave. Então, se eu for lá e eles me verem bem, eles vão ficar felizes. Então, veja, ele não está preocupado em recuperar a saúde dele, em aproveitar a vida. Epafrodito se preocupou com os irmãos, o que os irmãos estariam sentindo por causa dele. Viu? Então, é um exemplo para nós de uma entrega. É um exemplo para nós de alguém que não vive para si mesmo. E veja, é um exemplo de que o cristão sofre e padece por enfermidades também. Porque muitos por aí dizem que cristão não deve nunca ficar doente, não é? Acho que até por isso que eu estou gripado, ó, tá vendo? Um bom dia para eu estar gripado, para pregar essa palavra gripado, né? Passei a noite com febre, passei a noite delirando, ruim, e glória a Jesus, não é? Isso não me impediu de estar aqui para pregar o Evangelho. Mas o que eu quero disso não é nada, né? Isso não é nada. Mas é um exemplo aqui, esse irmão Epafrodito, de que a vontade dele era estar logo com esses irmãos para que eles soubessem que Deus teve misericórdia dele, libertou ele da enfermidade e ele já estava trabalhando, não é? Então, irmãos, é uma palavra dura e difícil, né? Mas isso faz parte do nosso crescimento, amadurecimento. Entendermos que
muito além das minhas dores, muito além dos meus problemas, não é? Tem algo muito mais importante, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o que me importaria ter tudo de bom nesse mundo e, no fim, eu ser condenado, não é? Então, aquilo que era impossível eu já tenho, que é a vida eterna. Aquilo que era impossível, um corpo incorruptível, não é? Um corpo igual ao de Jesus, glorificado, que a gente nem tem ideia de como vai ser, mas nós seremos como Ele, porque a palavra diz isso. Eu já tenho, então eu tenho fé nisso, eu acredito mesmo nisso. Não é? Os irmãos também têm que crer nisso, que Ele transformará esse corpo abatido. No dia da angústia e no dia da luta, nós temos que lembrar disso. Glória a Jesus. Então, veja, tribulação, contendas, não é? Embaraços, prisões, perseguições, injustiça, enfermidade, necessidade, tudo isso pode vir a acontecer. O que não pode é a murmuração, o que não pode é o desânimo, o que não pode é o cristão olhar para o mundo e desejar o mundo, olhar alguém que aparentemente está se dando bem e desejar ter aquilo, não é? Sendo que, na verdade, irmãos, nós é que estamos bem. Você está bem, eu estou bem, porque eu tenho Cristo, porque eu tenho vida, porque eu tenho esperança, porque eu tenho o sangue dele sobre a minha vida, me justificando de todo pecado, não é? Então isso é motivo de eu estar contente. Agora, se eu não entender ou eu não crer nisso, então a minha vida pode ser assim bastante triste, não é? Estar aqui pode ser bastante difícil também, não é? Mas como foi ensinado aqui, ponha na sua oração: Senhor, eu entendi o seu evangelho, eu entendi a sua palavra, mas o meu coração ainda não. Me ajuda, transforma o meu coração, muda, não me deixa me perder, porque eu estou querendo me perder. Não me deixa desanimar, porque eu já estou desanimado, não é? Me ajuda, me desperta, não é? Em nome de Jesus, glória a Jesus. 2 Timóteo, de novo. Glória a Jesus. Capítulo 2, verso 1. Temos pouco tempo. Acho que eu vou pular esse texto aqui para... Estou vendo que o horário está indo. Vou tentar não... Vamos no capítulo 3, no verso 10. É o apóstolo Paulo ensinando, animando e dando instruções, dando missões para esse jovem, né? Então, irmãos, esse é o nosso trabalho. O trabalho do pregador também é esse, né, irmãos? De trazer a memória e trazer, não é, os desejos, né, pelo Evangelho à tona. Fazer os irmãos lembrarem que precisam querer, desejar grandemente, né? Amar a Cristo, amar o Evangelho e aborrecer a própria vida, os próprios desejos. Irmãos, eu preciso dessa pregação, eu preciso dessa palavra, não é? Porque vira e mexe eu percebo alguma coisa que ainda está me prendendo. Então, não é algo que alguns irmãos estão livres, não é? Quando a gente começa a se examinar, a gente vê que tem coisa que a gente ainda ama, tem coisa que a gente ainda se abala, tem coisas que ainda são um ponto fraco, são ainda uma fresta, uma porta aberta, um perigo na minha e na sua vida, né?
E você tem que fechar essa porta, tirar essa cunha que você colocou na porta, que está segurando ela aberta, e fechar. Né? Capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, você está muitas vezes abatido em aflições e aparentemente alguém do mundo está bem. E você fala assim, tá vendo só? Eu estou aqui em Cristo e estou padecendo. E o fulano de tal anda de qualquer jeito, não é? Tem alguma coisa errada com a minha fé. E na verdade, eles estão te enganando. Porque eles não demonstram a verdade da vida deles. O que você vê na rede social é uma mentira. O que você vê na aparência das pessoas é engano. As pessoas estão sendo traídas, as pessoas estão usando droga, estão se prostituindo, as pessoas estão de mãos dadas com o diabo. E você está batalhando contra o pecado, está batalhando contra as trevas. Você está vencendo a cada dia, dia após dia, os desejos dessa vida. Então, o modelo, ele está dizendo aqui, olha para mim. Você tem seguido o que eu tenho te ensinado, olha para mim. Então, eu sou um exemplo para você, Timóteo. O apóstolo Paulo está falando, não é? Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Vocês viram que eu li aqui de um jeito que os irmãos às vezes não gostam, né? Toda a escritura eu li aqui. Irmãos, eu não me preocupo com essa tradução. Porque eu, ao contrário dos teólogos, eu não acredito que o apóstolo Paulo esteja falando de Velho Testamento. Eu acredito que ele esteja falando das cartas, das lições, de tudo aquilo que ele escreveu e deixou como lição para a igreja. Ele escrevia muito e tinha muita escritura do evangelho na mão dos irmãos. Eu acredito nisso. Eu vejo o apóstolo Pedro dizendo assim, falando das cartas que são de difícil entendimento do apóstolo Paulo, que muitos torcem, que muitos distorcem o que ele ensina, né? Então, se até o apóstolo Pedro recebia a carta de Paulo, imagina quanta lição do Novo Testamento esse homem não produziu. Então, pode ter certeza que quando se fala de escrituras, né, se você pega o Velho Testamento, se você pega a lei, ele vai usar o mesmo nome, escrituras, né? Mas eu acredito que o apóstolo Paulo está falando do evangelho aqui. Toda a escritura que ele deixou, tudo aquilo que ele ensinou, porque é o que ele está falando. Tudo que você aprendeu de mim, tudo isso, né? E leia e persevera naquilo que eu ensinei. Então, irmãos, é o mesmo conselho para todos nós. Persevere em ler, persevere em ouvir, persevere em aprender, né? Por quê? Para que o homem, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, irmãos? Então, que essa palavra venha trazer nos irmãos esse desejo de não olhar para a própria vida, porque o apóstolo Paulo não fez isso, Epafrodito não fez isso, Barnabé não fez isso, ainda que ele tivesse errado, porque Marcos não ia suportar aquela prisão que Silas suportou. Marcos talvez iria murmurar, apanhando de vara naquela prisão, mas Paulo e Silas não, né? E não importa. Depois ele escreveu o Evangelho de Marcos, né? Esse Marcos aí.
Então, o importante, né, irmãos, é que nós venhamos sempre crescer, ainda que nós venhamos errar. Ainda que nós venhamos padecer aflições e perseguições, que nós venhamos sempre prosseguir rumo ao alvo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer. Tem um pedido de oração. Eu anotei aí, mas acabei não